Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Bruchim Rabaim, Beshem Yoshua, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nesta manhã diga, Ani Kevah Mevorach, Beshem Yoshua. Eu já sou abençoado em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 1º de junho, estamos aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus com o tema História de Israel, volume 3. Já falamos o número 1, número 2. E devido a bastante pedido e visualização, vamos fazer a 3. Depois temos a 4 também. E encerramos a história de Israel, essa sequência de estudo. Eu quero que nesta manhã você pegue a tua Bíblia, o papel, já deixa preparado para podermos ministrar e você buscar na Bíblia Sagrada as referências que a gente colocar sobre o assunto que falarmos. Desde já eu sou pastor Newton Caffey, seu irmão em Cristo, que estou aqui disponível a te ajudar a esclarecer algumas dúvidas da Palavra de Deus. Desde já se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, joinha, para que nós possamos continuar divulgando a Palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração para nós começar os nossos estudos nesta manhã. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por estar aqui mais uma vez para poder ser canal de bênção para as pessoas. Nos instrui, nos ilumine, nos dê no nosso espírito e conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual seja a altura e a profundidade para mergulharmos na Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo nos instrui, em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos lá. História de Israel 3. Eu quero deixar só um texto como base desse estudo, que é Lucas 21, 24. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Somente esse texto. Neste episódio vamos viajar pela história profética de Israel, desde a destruição do ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano até o renascimento do Israel de hoje, em 1948. E vamos ver os acontecimentos nos dias atuais. Em primeiro lugar, nós vamos vermos a queda do templo profetizado por Jesus Cristo, a dispersão dos judeus entre as nações, quase 2000 anos de perseguição e sobrevivência, o retorno milagroso de Israel à Terra Santa e como profecias de livros como Ezequiel, Isaías, Zacarias e Apocalipse aparecem se conectar com o cenário mundial atual. Israel não é apenas uma nação, é um dos maiores sinais proféticos da Bíblia. É um patrimônio mundial diante dos nossos olhos. Prepare-se na sua cadeira para uma análise histórica, bíblica, profética, sobre o povo que foi espalhado pelo mundo, mas voltou exatamente como as Escrituras anunciaram que ia ser com Israel, aconteceu no decorrer da história. Amados, no ano 70 até 1948 e até os nossos dias atuais, primeira parte, que depois tem os dias atuais na história de Israel 4, que vou falar a respeito da vinda do Senhor Jesus e das 70 semanas de Daniel. Como nós lemos o texto-chave, o objetivo é mostrar a destruição de Israel em 70 depois de Cristo, a dispersão judaica pelo mundo, o retorno profético à Terra Santa, a criação de um Estado Israel em 1948, e os acontecimentos atuais ligados às profecias bíblicas. Irmãos, existe um povo hoje sem terra por quase 2000 anos nesse estudo. Existe um povo perseguido em quase todas as nações, espalhado pelo mundo, alvo de guerras, expulsões, genocídios. Mas contra toda a lógica histórica, esse povo venceu, esse povo voltou.
Na história do mundo, nenhuma história perdeu sua terra por quase 2000 anos e manteve a identidade. Um judeu, ele é judeu aonde ele estiver, ele é judeu. Nenhuma civilização voltou falando a mesma língua antiga e construiu a sua nação. Portanto, Israel é um fenômeno histórico, geopolítico e profético. A queda de Jerusalém é o primeiro assunto. 70 depois de Cristo o ano. A profecia de Jesus para esse evento foi Mateus 24, 1, 2. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando os discípulos chamou o mestre e olhou para ele e disse: Mestre, olha as construções, olha o edifício, uma das 4 maravilhas do mundo, o templo de Herodes, que construiu em Jerusalém. Jesus olhou e disse: não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí ele começa explicando. Contexto histórico do ano 70. O general romano Tito invade Jerusalém. O templo é destruído. Milhares de judeus foram mortos. E muitos judeus que não morreram fugiram, foram dispersos. Aqui cumprindo uma parte da profecia que Jesus disse nesse capítulo de Mateus. Cumprimento profético. Em Deuteronômio 28, 64, Moisés já dizia: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos. Moisés profetizou a dispersão mais de 1400 anos antes de Cristo. E Jesus confirmou: Jerusalém será pisada, Jerusalém cairá. Israel não caiu apenas politicamente. A dispersão virou uma disciplina. A dispersão virou a preservação e preparação profética. Tema 2. A dispersão das nações, a diáspora. Um povo sem terra por mais de 1900 anos. Judeus viveram espalhados, perseguidos, expulsos de países. Houve eventos históricos desse acontecimento, quando em 1942 foram expulsos da Espanha, foram expulsos da União Europeia, que não era União Europeia na época, perseguição europeia. Também foram expulsos, houve o chamado pogroms russo, que quer dizer isso, ataque violento organizado contra o povo judeu no Império Russo. Houve na Segunda Guerra Mundial o Holocausto nazista, Ezequiel 36, 24. Vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países. Detalhe importantíssimo do povo de Israel: sem país, sem exército, sem governo, mas manteve a identidade, a língua, a cultura, a religião, um único Deus. Manteve. É a única nação na história que manteve isso. Os impérios desapareceram, como Babilônia, Assíria, Roma, mas Israel permanece até hoje. Se você pegar uma criança hoje, de 7 anos ou 10 anos, e mandar ela para os Estados Unidos, daqui 30 anos ela tem dificuldade para fazer o sotaque, para falar o português, isso se ela não esquecer. Mas Israel ficou primeiro 400 anos no Egito, não perderam a língua. Israel ficou 70 anos da Babilônia, não perderam a língua. Israel ficou 1800 e alguma coisa fora do seu estado, não perderam a sua língua, não perderam a cultura, não perderam a sua fé, a sua religião, o seu Deus. Eis aí o milagre do Jardim do Éden, o povo de Israel. Eu quero traçar uma linha do tempo dos impérios, potências que dominaram Jerusalém, a cidade. Entre 70 depois de Cristo e 1948, Jerusalém mudou de várias mãos e várias vezes.
Império Romano de 70 a 324 depois de Cristo, 254 anos dominaram Jerusalém. Começa com a destruição do segundo templo por Tito, 70 depois de Cristo. Depois da revolta de Simão Bar Kokhba em 135, Adriano expulsa o judeu e renomeia a cidade. Agora Israel, Jerusalém, perde até o nome. Ele coloca Adélia Capitolina. Por 314 anos, o Império Bizantino massacra Israel de 324 a 638. Roma virou cristã. Constantino e a mãe Helena transformaram Jerusalém em centro de peregrinação, construíram a igreja do San Sepulcro. Aqui começa a canonização dos livros que chamamos hoje de inspirado. Aqui houve muita heresia, muita mistura. Muitos homens que se dizem pais da igreja aqui foram escolhidos por Constantino. Aqui foi queimado muitos como hereges, porque tinham uma ideia diferente. Por 314 anos. Por 23 anos, o Império Califado Rashidun, o califa Omar conquistou a cidade dos bizantinos. Início do domínio islâmico, constrói o Domo da Rocha, essa igreja que a gente vê hoje redonda em Israel, em 691. De 638 a 661, 23 anos. O quarto Império Califado Omíada, 661 a 750, 89 anos. Damasco era a capital. Jerusalém ganhou importância religiosa, mas não política. O quinto Império é o Abássida, 750 a 969, 219 anos. Capital em Bagdá. Período de relativa estabilidade, mas Jerusalém foi perdendo importância administrativa. O sexto Império Califado Fatímida, 969 a 1071, 102 anos. Dinastia xiita do Egito. Em 1009, o califa Al-Hakim destruiu a igreja do San Sepulcro. Sétimo Império Seljúcida, 1100 a 1099, 28 anos. Turcos sunitas faz um maltrato aos peregrinos cristãos. Foi uma das causas da primeira cruzada. O oitavo império foi o Reino Latino de Jerusalém, 1099 a 1187, 88 anos. Cruzados, primeira vez que cristão latino controla uma cidade. Por Godofredo de Bulhão, um grande guerreiro, mas ele recusa ser rei ou levar o título de rei. O nono é o Sultanato Ayúbida, 1187 a 1260, 534 anos. Saladino retomou Jerusalém em 1187. Os cruzados recuperam brevemente por um tratado entre 1229 a 1244. Mas o décimo império vem logo em seguida, o Sultanato Mameluco, 1260 a 1517, 257 anos pisando Jerusalém. Escravos, soldados do Egito expulsaram os últimos cruzados da região e reconstruíram muito a cidade. O 11º império, o Império Otomano, 1517 a 1917, 400 anos. Por 400 anos de novo, houve o domínio turco. Suleiman, o Magnífico, construiu as muralhas que existem até hoje. Em 1538, Jerusalém passa a ser um distrito da província síria. 12º mandato britânico, em 1917 a 1948, 88 anos. O general Allenby entrou em dezembro de 1917. A Liga das Nações oficializou o mandato britânico sobre a Palestina em 1922, terminando em 14 de maio de 1948. É por isso que Lucas 21, 24 fala de Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. E esse tempo do gentio continua
E vimos que do ano 70 a 1948 foram 1878 anos sob o domínio não judeu. Mas em 1948 acontece o renascimento de Israel. A data profética, 14 de maio de 1948. Israel volta a existir oficialmente quando, na sessão da ONU, Oswaldo Aranha, do Brasil, deu seu voto de Minerva nesta reunião, dando a Israel o direito de ter um Estado judeu. Isso é profecia, está em Isaías 66:8, onde diz: poderia uma nação nascer de um só dia? Israel nasceu literalmente em um dia. Após o mencionado voto do brasileiro Oswaldo Aranha, eis aí o motivo de Deus abençoar tanto o nosso Brasil. Hoje, já não pode dizer isso porque o nosso presidente é pessoa não grata em Israel. E Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Preste atenção no perigo de opormos, dar o nosso voto para o lado esquerdo. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Os ossos secos representam Israel disperso, o sopro, retorno nacional e espiritual. Depois do holocausto parecia impossível, mas Israel ressurgiu como a fênix que ressurge das cinzas. Após receber o voto de Minerva e tornar-se uma nação, em 1948, acontece uma guerra. As nações vizinhas, no outro dia, logo após o voto, se levanta contra Israel, mas se levanta para cair. Ninguém ajudou Israel. Israel sozinho venceu com a ajuda do Eterno. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, Israel recupera Jerusalém Oriental sem disparar sequer um míssil israelita contra os países e conquista as colinas de Golã. Profecias de Zacarias 12, 2, 3. Jerusalém será um cálice de tontear. Israel nos dias de hoje, centro geopolítico mundial, foco religioso, epicentro e profético. Profecias relacionadas à figueira florescendo. Mateus 24, 32 a 34 diz: aprendei esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aqui falando da segunda vinda de Cristo. Muitos associam figueira e Israel como Israel nacional, que nasceu 14 de maio de 1948. Aqui nasce a palavra de Jesus dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas vos aconteçam. Mateus 24, 34. Profecia, Israel 38. Gog e Magog, que vem do lado da Rússia nos últimos tempos contra Israel. Ali é usada a palavra Rosh, príncipe de Meseque, Moscou, e Tubal, Tobolsk, cidades da Rússia nos dias de hoje. Apocalipse 16, e os congregam no lugar que em hebreu se chama Armagedon, Jerusalém, no centro das nações atuais do panorama de guerra. Vivemos uma geração que viu Israel voltar, viu Jerusalém novamente ser disputada, viu o aumento do antissemitismo, viu alianças globais se formando, verá o Senhor Jesus vir nas nuvens de glória. A Bíblia não ensina a idolatrar Israel e ignorar os políticos, os erros políticos que acontecem, mas mostra que Israel possui papel central no cenário profético. Israel é prova histórica, prova profética, testemunha viva da preservação divina. Babilônia caiu, Roma caiu, impérios desapareceram, mas Israel está firme, ela voltou. E isso talvez seja um dos maiores relógios proféticos da história. Israel é o estupim de começar os cumprimentos do princípio de dor. Que esse estudo, neste dia, possa você se aproximar mais de Deus, se aprofundar nos acontecimentos que está acontecendo, porque o Senhor Jesus virá. O Senhor Jesus está voltando e devemos que nos preparar a cada dia para encontrar com o Senhor nos ares.
Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, nesta manhã, e bom estudo em nome de Jesus.